Boa noite, gente boa. Bom estarmos aqui mais uma vez. Eu quero compartilhar, falar sobre uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Eu não vou falar sobre o fim dos tempos, tá? Geralmente quando se fala em Apocalipse, se lembra final dos tempos, mas hoje não é isso que eu vou tratar. Capítulo 2. Há um tempos atrás, o Eduardo deu uma série de estudos sobre as igrejas e ele falou sobre essa igreja. E então hoje eu quero falar de um outro ângulo, né? Capítulo 2, versículo de 1 até o 7, diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreva. Então, o anjo aqui, que na verdade é Jesus, ele pede para João. Ele disse, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, suado e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido contra você. Porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Querido Deus, nós queremos entregar essa palavra em tuas mãos, Senhor, e queremos que o Espírito Santo esteja nos orientando, nos falando aquilo que é tua vontade nessa noite. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Todo o Novo Testamento da Bíblia, ele tem, ou melhor, todo o Velho Testamento, ele tem 39 livros, todos são livros históricos, livros de ensinamento, de conceito, de doutrinas, de leis e de regras. Mas o Novo Testamento tem 27 livros. 21 deles são cartas. Tem os 4 evangelhos, o livro de Atos e o Apocalipse. E o resto é cartas. E o Novo Testamento não tem a ver com regras, com lei. Ele tem a ver com algo pessoal, algo vivo. São cartas enviadas para a pessoa ou para pessoas. Uma carta de amor, uma carta de testemunho, uma carta de vida. Porque as pessoas, elas podem saber de Jesus através de um ensinamento. Mas elas só podem conhecer Jesus através de uma vida. Eu posso ensinar de Jesus para alguém, mas essas pessoas vão conhecer Jesus não através do meu ensino, mas através da minha vida. Eu ensino com os lábios, mas eu revelo com a minha vida. Por isso que Jesus diz que nós somos cartas vivas de Deus. Eu e você somos uma carta revelada, e é onde nós, revelando o Evangelho, nós podemos revelar Jesus. E as pessoas precisam ver e conhecer Jesus através da nossa vida, das nossas ações e das nossas palavras. E aqui acabamos de ler a carta que Jesus mandou para o grupo de Éfeso. Ou seja, Jesus não escreveu nenhuma carta, Jesus não escreveu nenhum livro, você não vai comprar nenhum livro dele. Mas depois que Jesus foi ao céu, após a sua ressurreição,
ele se revela a João Batista através de uma visão na ilha de Pátamos. E João, ele diz o seguinte: eu vi os olhos dele como chamas de fogo, seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Se você olhar para o sol, você não consegue olhar. E era assim que Jesus brilhava para João. Jesus falou para João: João, escreve, porque eu vou mandar 7 cartas para 7 igrejas da Ásia, que nós chamamos as 7 igrejas do Apocalipse. E essas 7 cartas, elas são destinadas a todas as igrejas, em todos os tempos, inclusive para você e para mim hoje. E aqui eu quero ver coisas simples desse grupo de Éfeso, dos Efésios. E essa é uma igreja exemplar, onde Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu trabalho árduo, seu trabalho suado, eu conheço a sua perseverança. Não é uma igreja que trabalha pouquinho. Eu sei que você tolera homens maus que se dizem apóstolos. É uma igreja que tem firmeza, tem sabedoria na verdade. E vocês têm suportado, perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome e não têm desanimado, vocês não têm enfraquecido. Olha que igreja, que modelo de grupo, né? E, apesar dela de um grupo perseguido, de um grupo que sofre, mas um grupo que não se desvia, que não negocia. E o versículo 6 diz: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Quem são os nicolaítas? A Bíblia não diz de uma forma clara quem são os nicolaítas, mas esses nicolaítas também aparecem na carta da igreja de Pérgamo, que seria a 3ª carta. Essa é a primeira, mais uma, depois tem a Pérgamo, que também os nicolaítas aparecem aí. E os nicolaítas eram uma seita que aprovavam as perversões sexuais e a prática da idolatria. Culto à idolatria, a outros deuses, tem desde sempre, desde que mundo é mundo. Rituais para outras entidades eram todas práticas dos nicolaítas, que você não precisa confiar em Deus, era isso que eles falavam, mas pode adorar outras entidades, outros deuses. Então esse plano do diabo sempre existiu, e ele continua. E eles apoiavam abusos de crianças. Por exemplo, no ano passado, em 2024, a Colômbia aprovou uma lei que não é mais proibido e não é mais crime fazer sexo com menor de idade, um apoio à pedofilia. Então, na Colômbia, não é mais crime um homem de 40 ou 60 anos ter relações com uma menina de 13 anos. Não é mais crime, isso é lei, aprovado sexo com menor e ninguém fala nada. Então a mentalidade das nossas autoridades, ela está pervertida no meio de uma sociedade corrompida pelo pecado e está tudo bem. Você está livre para o prazer. É isso que a sociedade diz. Mas o que a Bíblia diz? Os adúlteros, os pervertidos, os que praticam a perversidade, não herdarão o reino de Deus. Então Deus não odeia o pecador, tá? Mas Deus odeia o pecado. O versículo 4, um pouquinho antes agora, e o 5, diz o seguinte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele.
Então a gente lê essa carta e a gente se identifica, porque todos nós, creio que passamos por um tempo de esfriamento na nossa vida espiritual. E todo mundo aqui já viveu uma crise do tipo, parece que não estou mais sentindo Deus, não estou mais conseguindo orar como orava antes. E essa igreja continuava fazendo as celebrações, fazendo grupo células, tinha grupo de louvor. Esse grupo sofria por causa de Jesus. E esse grupo enfrentava os falsos apóstolos. Mas Jesus disse assim, eu tenho uma coisa contra você. É que você deixou o primeiro amor. Você precisa se arrepender. Não adianta vir para o grupo, não adianta estar orando, cantando, trazer a Bíblia, ou aqui na frente falando, e eu quebrar o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Vamos lá para Marcos, capítulo 12, versículo 30. Vamos ver o que diz lá. Tem outros lugares também, mas eu escolhi esse versículo, que diz o seguinte: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Eu posso cantar, eu posso ler a Bíblia, eu posso vir no grupo, eu posso participar de uma célula. Não adianta dar estudo, não adianta dizer que sou cristão se eu não estiver amando Deus com todo o meu ser, com toda a minha força dentro de mim. É a quebra do primeiro mandamento. Deixar esse primeiro amor, a gente precisa se arrepender. E às vezes nós estamos dentro do grupo durante muito tempo, durante muitos anos, mas a gente não está mais aqui. A gente se perde. Mas o que aconteceu com a gente? Jesus está olhando para o grupo de Éfeso e pergunta: aonde você está, igreja? Onde você está, grupo? Por que você não volta? Você precisa se arrepender. Eu preciso que você volte para mim. O teu corpo está aqui. Você continua cantando, você continua sentado nessas cadeiras, você continua dizendo que é cristão, mas em algum momento o teu coração foi embora. O primeiro amor se foi. Não queima mais. Agora presta atenção o que eu vou te ensinar. Porque eu ouço muito essa frase dizer: eu faço aquilo que meu coração diz. O primeiro amor não é um sentimento. O primeiro amor é um lugar. Jesus olha para esse grupo de Éfeso e diz assim: lembra onde. Ele não diz o que, ele diz onde. Jesus não diz lembra o sentimento que você tinha, não. Ele diz lembra onde caíste. Jesus está dizendo que o amor não é um sentimento, é um lugar, é aonde. E vocês vão entender depois, e aqui eu quero ler com vocês, quando Moisés pede para ver a face de Deus, em Êxodo 33, 18, ele diz assim: Deus, eu quero ver a tua glória, quero ver a tua face. Moisés falou isso para Deus, né? E Deus disse: Moisés, ninguém pode ver a minha face e ficar vivo. Mas tem uma coisa, Moisés. Eu vou colocar você na fenda da rocha, numa abertura da pedra. Eu vou passar a minha glória e você vai contemplar a minha glória. Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 21, 22 e 23. E diz o seguinte: e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar, aonde? Perto de mim. Deus está dizendo: há um lugar perto de mim, onde você ficará, aonde? Em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver.
Então Deus colocou Moisés numa fenda, numa rocha. Fenda é uma abertura da rocha, como se fosse uma ferida da rocha, né? E onde Moisés conseguiu contemplar toda a bondade e a graça de Deus. E Deus preparou esse lugar dizendo, no versículo 21, há aqui um lugar, onde? Perto de mim. Deus está dizendo, perto de mim. Onde você ficará, onde? Em cima de uma rocha. E aí Moisés conseguiu contemplar Deus pelas costas. Só é possível contemplar a face de Deus na volta de Jesus no arrebatamento. Por isso que só vai ver a volta de Jesus, os cristãos vão se encontrar nas nuvens, e é lá que nós vamos ver a face de Deus. E os que não vão ser arrebatados, eles não vão ver Jesus. Eles só vão ver um desaparecimento, um sumiço de um monte de pessoas. Mas é ali que nós vamos começar a ver a glória de Jesus na volta do arrebatamento. Então a igreja vai contemplar face a face a glória de Deus na volta de Jesus. E trazendo para nós hoje, nós só conseguimos contemplar, ou melhor, só conseguimos ter acesso à graça de Deus a partir do momento que nós estivermos inseridos ou colocados na fenda. O que é a fenda? Na ferida eterna, que é o Senhor Jesus. Através do sacrifício de Jesus, nós conseguimos contemplar a vontade de Deus. Jesus é a rocha. Quando a rocha foi ferida, saiu sangue. Quando Jesus foi ferido, saiu sangue. E um caminho se abriu para que eu e você pudéssemos contemplar a glória, ou seja, a presença e o amor de Deus por nós. Veja bem, você não caminha para a presença, é a presença que vai encontrar e passar por você. Você só precisa estar no lugar certo. Deus disse o que a Moisés? Moisés, fica pertinho de mim. Esse é o lugar certo. É ficar na rocha. Moisés, se você ficar na rocha, a minha glória vai passar e você vai ver. Moisés, só fica no lugar certo, que a minha glória vai alcançar você. E onde a gente consegue contemplar a glória, receber a glória? No lugar certo. Que lugar é esse? Na rocha, pertinho dele. Para você entender melhor, um pouquinho mais profundo, Deus planta um jardim no meio do Éden. E nesse jardim era o lugar onde o homem se encontrava com Deus e Deus se encontrava com o homem. Todo dia, na viração do dia, ou seja, à tarde, Deus ia até o jardim para se encontrar com Adão e com a Eva. Todos os dias. Esse sempre foi o coração de Deus, de estar conosco todos os dias. Então o plano era lá com Adão e Eva, e ele continua o mesmo. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece? O que o pecado fez com Adão e Eva? Deus chega no jardim, mas eles não estão. Aí Deus diz assim, aonde você está, Adão? Zé, aonde você está? Por que você se escondeu? Adão, por que você saiu do lugar que eu preparei para você? Zé, por que você foi embora do lugar que eu preparei para você? Adão, por que você não está aqui? Eu vim para te encontrar, mas você não está mais aqui. Por quê? Que lugar é esse? Esse lugar é a rocha. Esse lugar é o primeiro amor. Esse lugar é o primeiro amor. O primeiro amor é o lugar onde você se encontra com Ele. O lugar é na rocha, é Jesus. Ele é amor, Ele é o amor, Ele é o jardim. Jesus está dizendo, por que você saiu de mim? Por que você saiu da rocha? Por que você saiu do lugar que eu preparei para gente se encontrar? Por que você está se escondendo? Aonde é que você está? É por isso que Jesus disse para esse grupo de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembra-se de onde caiu. Sabe por quê? Porque deixar o primeiro amor é uma queda. Deixar o primeiro amor é sair da posição que Deus
colocou você. O primeiro amor é um lugar e às vezes a gente sai e se esconde. E o que é triste é que tem gente que está longe há muito tempo e fica pedindo para os outros mandar recado. Por exemplo, fulano, ora por mim, fala com o pai, eu estou precisando de um emprego. Se o meu pai é teu pai, por que você está pedindo para mim falar com ele? Por que você não fala com ele? Você não está mais no jardim? Se o pai quer se encontrar com você e comigo todos os dias, por que é que tenho que pedir para os outros falar com ele? Por que a gente não fala? Por que a gente não pode orar e dizer, Pai nosso que estás no céu? Por que a gente acha que alguém pode falar melhor para um pai do que a gente? Você não é filho? Você não é filho? Vocês estão entendendo o que a religião faz com a gente? A religião nos ensina que um pastor, que um presbítero, que um líder, que um padre, que um papa, que o bispo, sei lá quem, que um líder de célula, né, pode chegar mais perto do Pai do que os outros. Isso é uma mentira. É uma mentira. Você é filho do mesmo Pai. Não é meu Pai, é Pai nosso. É o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Lembra-te da onde caíste, arrependa-se e volta para aquele lugar. É subir da onde a gente caiu. O primeiro amor é um lugar, é uma pessoa, é Jesus, o Filho de Deus vivo, é a rocha da nossa salvação. Onde Deus espera que você e eu estejamos, é perto dele, é na rocha. Em que momento esse primeiro amor se apagou? Em que momento você saiu do jardim? Em que momento você parou de conversar com o Pai? E às vezes a gente é assim, a gente acha que os outros é que podem orar porque Deus não responde. Espera aí, se Deus não responde, eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar. Ou eu não sou filho? Em que momento você parou de ouvir a voz dele? Arrependa-se e volta. Eu podia, com esse princípio de arrepender-se e voltar, nós podemos aplicar em várias situações nas nossas vidas. Podia dar vários exemplos aqui, mas eu vou dar só um exemplo para não esticar muito essa mensagem. Jesus mandou que anunciássemos arrependimento para o cancelamento dos pecados. Se não tiver arrependimento, não tem cancelamento de pecado. Em Atos 3:19, que é um versículo que até nós usamos no evangelismo, diz o que ali? Primeira palavra, arrependa-se, pois, e o quê? Voltem-se. Voltem-se. Voltem-se para quem? Para Deus. Para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados. Por exemplo, a maior parte dos jovens namoram de uma forma mundana, né? Meu filho é convertido. Ok, é verdade. Aí um jovem de 18 anos, uma menina de 16 anos, tem os hormônios fervendo no corpo deles, né? Nessa idade. E a grande maioria começa a experimentar o sexo. E depois, porque são cristãos, vamos casar. Precisa acertar o casamento. Casam, sai para a lua de mel. Agora pode tudo, porque somos casados. Mas o pecado cometido no namoro ou no noivado, o que fizeram com ele? O que fizeram com o pecado de antes de casar? Casamento, guardem isso aqui, anotem. Casamento não anula pecado. O que anula pecado é arrependimento. Casamento não anula, guarda essa palavra, não anula pecado. O que anula pecado é arrependimento. O casal se arrependeu da imoralidade, se arrependeu da impureza? Não. Entram no casamento com o pecado, com uma ofensa a Deus, chamada imoralidade sexual. Menos de 4, 5 anos, esse casal começa a ter problemas.
começa a vir o desinteresse de um pelo outro. Logo, começa a querer buscar lá fora. O que é que dá acesso a isso? O pecado cometido antes do casamento, porque não houve arrependimento. Se tem alguém aqui nessa situação, quando você chegar na sua casa, vá para o seu quarto, senta na beira da sua cama e fale com seu pai que está em secreto. Pai, eu pequei. Pecado é ofensa a ti. Eu te ofendi com o meu corpo, com os meus desejos, e fiz isso, aquilo e mais aquilo. Eu quero entregar em tuas mãos e te pedir perdão. A Bíblia diz que quando o pecado é confessado, Deus joga os pecados nas profundezas do mar do esquecimento. Aquele que se arrepende e confessou o seu pecado, alcançará misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Se você cometeu imoralidade sexual antes do casamento e não se arrependeu e não confessou a Deus, isso faz com que muitos casamentos estão sendo quebrados, ou o casal vive muito mal, muito mal. É problema de personalidade, é problema de... Não é problema. Primeiro problema é espiritual. Se não tem a questão espiritual resolvida, as outras, elas andam atrás. Provérbios 28, 13 e 14, o que diz aí? Quem esconde os seus pecados não prospera. E se não prosperar, também é financeiramente. Mas está falando aqui de espiritualmente, porque eu vi muita gente, quando aceitam a Cristo, melhorarem na questão de vida financeira. Quase todos acontece isso. Por quê? Porque Deus começa a abençoar. Então, quem esconde os seus pecados não prospera. É um princípio que você pode aplicar em várias situações. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. O 14, como é feliz o homem, a mulher, constante. Constante quer dizer que permanece no temor do Senhor. Mas quem endurece o seu coração cairá na desgraça. E aí vem o quê? Vem a traição, vem o divórcio. Você podia estar falando um monte de coisa. Eu só estou dando um exemplo aqui. Por isso, arrependam-se e volta, né? Então, eu estou falando desse princípio, eu podia falar vários exemplos, mas eu não quero esticar o estudo, porque o estudo, para mim, passou dos 40 minutos, é que se torna cansativo, né? Só a gente incha a cabeça, então eu quero ficar dentro dos 40, quanto muito 45. Para encerrar, existem dois tipos de filhos. O filho pródigo, ele estava perdido longe do pai, mas o filho mais velho estava perdido dentro, como alguns gostam de dizer, da igreja, dentro do grupo, dentro da casa do pai. Porque o filho pródigo estava perdido e ele disse, eu vou voltar para a casa do pai. Aquele rebelde que foi embora, um dia chegou a essa conclusão, eu vou voltar para a casa do pai. Mas o filho mais velho estava dentro da casa do pai, mas não tinha mais comunhão com o pai. Ele estava perdido também, dentro de casa. O filho pródigo estava perdido fora de casa e o filho mais novo estava perdido dentro de casa. Tem muito cristão que está dentro do grupo, dentro de uma igreja, mas está perdido porque não tem comunhão nenhuma com o Pai. Não senta na mesa com o Pai. Às vezes está aqui, mas o coração dele está longe. Onde é que você está? Adão, Zé, aonde você está? Zé, aonde você se escondeu? Aonde a gente se perdeu? Se você quer uma frase mais leve. Aonde você se perdeu? Para onde foi o teu coração? Às vezes você olha para o seu cônjuge e às vezes a gente se acostuma com frases ou palavras como te amo. Lá com o tempo, te amo. Está indo embora, te amo. Se acostuma a chamar de meu bem, de amor, de querida, de querido. A gente se acostuma. A gente se acostuma a cantar. A gente se acostuma a ler a Bíblia. A gente se acostuma a orar, inclusive. Até de manhã ou à noite. A minha pergunta é, aonde foi parar o primeiro amor?
Aonde foi parar o primeiro amor? Porque só você e Deus sabe como está o seu coração. E Deus está olhando para mim, está olhando para você, dizendo: arrependa-te e volta. Lembra onde você estava e onde você caiu. Você lembra como era a tua vida com Deus? Você lembra quando você sentia a presença, quando Jesus era a razão da tua vida? Mas a gente vai vivendo, a gente vai se acostumando de ser cristão, vai se acostumando de ser casado e quebrar o primeiro mandamento é um erro. A gente precisa se arrepender e voltar. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, porque o Senhor é bondoso, é longânimo, e o Senhor nos perdoou pelo menos uma vez, aquela vez que nós chegamos a Ti e falamos: Senhor, eu preciso de Ti porque eu sou pecador. Eu preciso de Ti porque a minha vida sozinha, ela não chega a Ti. Senhor, tem misericórdia de nós, porque às vezes nós nos acostumamos com a religião, dizer que eu sou cristão, me acostumo a ler a Bíblia para ver conhecimento, eu encho a minha cabeça de conhecimento, mas o primeiro amor, ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um de nós, porque Ele se foi. E nos ajude, Senhor, a nos arrepender, a reconhecer aonde nós caímos, em que situação nós caímos, em que situação nós saímos da Tua presença, em que situação nós saímos do jardim, em que situação nós estamos. E obrigado, porque o Senhor coloca uma situação tão fácil de reconhecer, de confessar, e o Senhor nos recebe de volta. Muito obrigado, Jesus. Isso prova o Teu grande amor por nós. Por isso, esteja nos abençoando nessa semana, que possamos meditar diante de cada situação que o Senhor está falando para cada um. Eu só dei o exemplo do casamento, mas certamente cada um tem uma situação que o Senhor está falando. Talvez uma, talvez duas, talvez para alguém nenhuma. Mas, Senhor, nós queremos ser Teus filhos e queremos estar perto de Ti. Perto de Ti, como o Senhor falou para Moisés. Senhor, nós queremos estar perto de Ti. E nós queremos sempre estar na rocha, que é o Senhor Jesus. Nos abençoe. E nós te damos graças a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém?